Olá a todos, aqui é o professor Elvio. Primeiramente, eu quero agradecer o convite e dizer que eu fico muito feliz e muito lisonjeado por poder estar participando de mais essa semana, poder estar ajudando e acrescentar um pouco mais de conhecimento no que for possível para todos vocês. Então, agradeço primeiramente o Rodrigo pelo convite. Fico muito lisonjeado e honrado pela confiança e espero poder corresponder a tudo isso com vocês. O tema proposto para a nossa aula de hoje é a importância da escala Russell e a sua precisão no diagnóstico. Esse tema eu resolvi abordar, embora já foi apresentado em alguns eventos, porque está cada vez mais necessitando de profissionais, a procura de profissionais que realizem a documentação tomográfica na maneira que um médico radiologista realiza, né? Onde eu trabalho, por exemplo, sou eu mesmo que faço essa parte de documentação, né? Essa documentação ela consiste não só na separação das imagens, na manipulação do filme ou da impressão ou da gravação do DVD, mas também nas medidas, né? Onde eu trabalho, sou eu que faço as medidas das lesões, as medidas de densidade. Então eu vou passar um pouquinho, compartilhar isso com vocês, claro, em base de alguns artigos científicos que eu vou estar apresentando, da onde foram tiradas algumas das demonstrações que eu vou passar, e dizer para o pessoal, tá, mais uma vez, que está cada vez mais a procura está aumentando de profissionais que saibam fazer essa documentação. Então, hoje, alguns radiologistas preferem que pagar um profissional que faça esse serviço para eles do que ele mesmo ficar às vezes sentado no workstation ou através da casa dele no reconstrutor fazendo os laudos. Então, cada vez eles querem algo mais mastigado, algo mais pronto, né? Claro que para isso ele vai ter que confiar em você, no seu serviço, você vai ter que mostrar o seu potencial, né? E é uma troca de confiança. Claro que a gente não sabe tudo, né? Mas é importante entender alguns parâmetros para poder fazer esse tipo de documentação. Há 2 semanas atrás mesmo, um pessoal de Campinas me procurou porque o médico da clínica onde esse pessoal trabalhava estava querendo que esse pessoal fizesse umas medidas diferenciadas, coisas que não é comum, né, entre nós profissionais que atuam com essa parte de documentação. E aí esse pessoal me procurou perguntando como que fazia essas medições, como que era feita essa documentação específica que o radiologista estava solicitando, porque ele não queria fazer, ele queria que alguém assumisse ali, sentasse no equipamento e tomasse conta, sem ter que precisar do médico para fazer esse tipo de documentação. Então eu espero, tá, poder compartilhar um pouquinho com vocês aqui da minha experiência, né, 20 anos na área aí, um bom tempo já com tomografia, né, e sempre, claro, buscando mais, lendo muito, né, conversando com médicos, participando aí de eventos para procurar atender eles da melhor maneira possível. Claro que as medidas que nós fazemos para um urologista é diferente daquelas que nós fazemos para um neuro e assim por diante, né? Então depois eu vou dar uma referência aqui final para vocês, para que vocês também possam se aprofundar e conhecer um pouco mais em relação a essas medidas, a importância da medida da escala, né, e a importância dessa medida estar sendo colocada no filme, na documentação, na impressão, né, não só para o radiologista. Essa medida, né, essas medições que nós vamos ver, ela é mais importante ainda para o médico solicitante, o especialista que solicitou, do que o próprio radiologista em si. Tá? Alguns médicos aqui que trabalham conosco na cidade, eles já encaminham, né, e muitas vezes já prescrito no próprio receituário do paciente. Favor fazer as medidas de densidade, eles já querem isso no filme e não só no laudo. Tá? Então, vamos tocando adiante aqui. Espero poder acrescentar algo aí para vocês e passar um pouquinho, claro que o tempo, então vai ser um pouco resumido, mas vamos lá. Qualquer pergunta depois vocês podem entrar em contato e a gente vai esclarecendo. Primeira coisa que eu preciso passar para vocês, pessoal, é um pouco sobre a formação da imagem. Não tem como eu falar sobre documentações, sobre medidas de densidade, se a gente não entender um pouquinho dos parâmetros da formação da imagem. Então, coisa básica, rápido, para a gente não esquecer de maneira fácil, ok? É, lembrando que a imagem de tomografia,
né? Quando eu tenho uma matriz, lembrando que a matriz desta imagem, né, a imagem que nós temos na tela é uma matriz, e essa matriz ela é formada por linhas e colunas. Não posso esquecer disso, tá? E cada linha e coluna vai formar um quadradinho desse aqui, que nós vamos chamar de pixel. Então, o pixel ele tem uma extrema importância na hora que eu vou fazer essas medições que nós vamos ver para frente. Por quê? Se eu medir o pixel errado, tem uma lesão lá, eu estou vendo uma lesão, e nós que já trabalhamos na área, temos que praticamente saber a escala e de cor, saber a densidade dos órgãos e das principais patologias também. Senão a gente acaba documentando algo errado. Então, quando nós vamos colocar o ROI, né, a densidade, numa imagem, eu tenho que saber que ela é formada por pequenos quadradinhos, né? Esses quadradinhos vão receber tons de cinzas que eu vou apresentar para vocês já já. E eu tenho que entender que, às vezes, a densidade não é bem aquilo que eu estou procurando. Às vezes a gente coloca a densidade numa determinada região, mas, na verdade, eu tenho que mexer nela no pós-processamento, tenho que trazer o ROI mais centralizado. Por quê? Porque muitas vezes o pixel está pegando alguma outra estrutura anatômica ou até mesmo patológica, cujo qual não é importante para mim naquele momento da documentação. Eu vou explicar isso melhor já já, numa outra imagem que vai ficar bem mais claro e esclarecido para vocês. A princípio, nós temos que saber que a imagem é formada por pequenos quadradinhos que nós chamamos de pixel, e tudo isso vai formar uma matriz. Geralmente trabalhamos com matriz 512 por 512 na tomografia. Mas eu tenho que saber também que eu não tenho apenas uma imagem bidimensional na tomografia. Eu tenho que lembrar que durante a aquisição eu escolhi em algum determinado momento no seu protocolo, que já vai estar ou de fábrica ou que você tenha alterado ele, em algum momento você tem o item profundidade, o incremento lá na hora da realização do exame. Então, se você colocou, por exemplo, 5 milímetros, né, de incremento, você vai ter 5 milímetros de profundidade. Então, cada pixel ele vai se transformar agora, ele vai ter uma profundidade, e aí nós passamos a chamar isso de voxel, né? Então, uma imagem 2D, nós temos que ter uma ideia de que ela pode ter sido adquirida com profundidade, geralmente na tomografia isso acontece, né? Então eu tenho do lado de cá o que nós chamamos de pixel e do lado de cá o voxel. Em outras línguas, resumindo, para não ficar complicado, seria o 3D, né? A profundidade ela é importante também na documentação, embora hoje eu não estou falando dessas medidas, né, lineares, né, largura, longitudinal, transversal e a profundidade, que é feita num corte coronal, mas é importante a gente entender um pouquinho sobre isso. E aí, quando eu tenho, então, pessoal, a representação de uma imagem, né, quando eu tenho, por exemplo, aqui uma imagem de abdômen aparecendo aqui para mim na tela, eu tenho que lembrar, como eu disse, que ela é formada por linhas e colunas, né, em cima da matriz cujo qual eu estarei trabalhando, e que olhando a primeira vista de frente, como eu disse, eu tenho uma imagem bidimensional, mas lembrando que ela pode ser, porque ela tem profundidade e vai se transformar depois numa imagem 3D também, caso eu queira manipular ela para esse caso. O que interessa para nós é a primeira parte, a imagem bidimensional, porque cada quadrado desse, cada pixel dessa nossa imagem, ela vai receber um tom de cinza de acordo com aquele órgão, né? Cada órgão do corpo tem uma densidade, e a escala proposta por Hochschild ela mostra justamente as diferenças de densidades entre um tecido e outro. E aí vamos entender por que isso é importante para a nossa aula aqui de hoje. Eu tenho 3 tons de cinzas mais significativos aí, que chamam a nossa atenção, né? Que é o tipo de imagem hipodensa, né? Eu vou ter a imagem isodensa e a imagem hiperdensa. Então eu não posso esquecer que na imagem hipodensa eu vou ter uma imagem num tom de cinza escuro, tá? Indo mesmo para a parte mais escura da imagem. Lembrando, pessoal, deixa eu já jogar o próximo aqui antes de falar isso. O isodenso se caracteriza pelos tons de cinza, então vai variar entre vários tons de cinza dentro dessa amplitude entre o hipodenso e o hiperdenso, que nós vamos ver já já na escala. E eu tenho também o hiperdenso, que é aquela imagem clara, né?
Então, antes de mais nada, eu acho que vocês aprenderam isso, né, durante a época de estudo, ou ainda para quem é estudante, temos que deixar uma coisa bem clara aqui que nós não podemos esquecer, tá? Em imagens digitais, não existem imagem branco e preto, tá? Essas cores para nós não existem em imagem digital. E tudo que é imagem de diagnóstico digital, eu trabalho com escalas de cinza. Então eu tenho um cinza tão escuro que o meu olho humano enxerga como preto, e eu tenho um cinza tão claro que o meu olho enxerga como branco. Mas não existe branco e preto em imagem digital. Na tomografia isso não existe. São tons de cinzas tão claros quanto o branco, tão escuros quanto o preto, e já já nós vamos ver isso nas imagens anatômicas. O que está entre um e outro nós vamos chamar aí, classificar de isodenso, tá? Que já é um tom de cinza dentro de uma escala mais alargada. Então essa é a escala proposta por Hochschild. Todos os órgãos do corpo, e não só órgãos, é importante ressaltar que o que você tiver lá que for aparecer na documentação ou na realização do exame de tomografia vai estar relacionado a algum número dentro dessa escala. Então nós temos todos os órgãos, todos os tecidos do corpo, tudo que compõe o nosso corpo está dentro dessa classificação. Com o passar do tempo, a gente acaba decorando esses números, então a gente já sabe qual é a densidade do rim, a gente já sabe qual é o ROI do pâncreas, a gente já sabe do fígado, do osso cortical, do osso esponjoso, do sangue, enfim, a gente vai acostumando com isso, né, durante o período. Eu nunca indiquei, sempre falo isso para os alunos, não decorem escala Hausfield, né? Pratiquem, né? Usem softwares, tentem aí praticar para que vocês tenham mais, é mais fácil você treinar com os olhos do que você querer decorar a escala aqui e achar que você já vai conseguir medir uma lesão sabendo que realmente é aquele número que deveria dar na lesão. Não é assim que acontece, tá? Então, lembrando que essa escala ela vai de -1000 a +1000, ok? A água sempre vai estar no zero, isso é em todos os equipamentos de tomografia, independente do fabricante. Lembrando que do zero para cima, eu vou clareando a imagem, eu vou tendo densidades cada vez mais claras, até chegar no osso aí, que vai parecer, como eu falei, que a princípio parece branco, né? Mas eu tenho outras estruturas, como eu falei. Então, se o paciente tem uma prótese, ele colocou uma prótese de quadril e você fez bacia, se você medir a densidade da prótese, ela vai dar aí acima de 1000, dependendo do material cujo pau foi utilizado, né? Então, essa escala ela vai a mais de 1000, tá? Ela vai a menos de 1000 também, dependendo da situação e do que você está medindo, que tipo de material, que tipo de tecido você está medindo. Lembrando que do zero para baixo, quando eu entro no negativo, eu vou escurecendo. Então eu vou tendo tons de cinza mais escuros até chegar na região do pulmão, né? Pode ver que o pulmão está destacado aqui entre mais ou menos menos 450 a menos 820, mais ou menos. Mas a gente sabe que o ar intestinal, né, a parte dos gases também vão dar uma referência negativa, mas só para a gente lembrar que abaixo de zero eu vou escurecendo cada vez mais, acima de zero eu vou clareando cada vez mais até chegar aonde eu quero mais ou menos. Então, só para a gente entender um pouquinho sobre isso. E é importante também falar sobre as janelas, pessoal, tá? Na tomografia, na documentação, a gente precisa e usa as janelas, as manipulações de imagem a nosso favor. A dica que eu dou, tá, mediante a esses anos de experiência na prática mesmo, tem o treinamento que eu ministro para o pessoal que vem fazer treinamento aqui toda semana praticamente, o pessoal do Brasil inteiro, já veio até de fora. A dica é a mesma, tá? Nunca documentem um exame, nunca finalizem a documentação de um exame sem antes dar uma olhada naquele exame com umas janelas diferentes que não são para aquele exame. E eu vou mostrar para vocês na prática por que isso é importante. Lembrando que eu estou realizando o exame do paciente, né? Embora ele pagou abdômen, por exemplo, ele está fazendo um exame de abdômen, mas a coluna aparece no abdômen também. Quer dizer que se tiver uma patologia na coluna, eu não vou mostrar em uma única imagem porque o exame não é de coluna. Não existe isso, pessoal. Temos que mudar o nosso modo de pensar. Graças a Deus eu trabalho com médicos que têm essa mente aberta. Apareceu,
não faz parte daquele exame, vamos documentar, é o problema do paciente. Muitas vezes o problema está ali e não nos outros órgãos que ele está estudando, né, que ele está investigando. Então isso é muito importante. O janelamento ele é feito do mesmo jeito que a gente faz no CR, no DR, onde eu clareio a imagem, suavizo, né, faço todas aquelas alterações necessárias com o mouse mesmo, mas lembrando que mesmo sem o mouse, eu tenho janelas já pré-definidas pelo aparelho, né? Então, se eu estou estudando, por exemplo, um pulmão, estou usando a janela Lung lá, eu posso ver a parte óssea da região torácica, então eu coloco em bone, e eu vou ter alterações ósseas e esconder um pouco as outras estruturas, e é assim que nós devemos trabalhar durante a documentação. Lembrando, documentação, estamos documentando as patologias, procurando. Então, nós temos que procurar mesmo. Nosso olho não pode ficar atento somente na região que foi solicitada. Eu já vi muitas pessoas fazerem tomografia de tórax e cortar a região das axilas, sendo que a quantidade de problemas que nós temos aí nessas regiões, por causa de linfonodos e muito mais, sistema linfático dessa região, tá? Então eu não posso pôr o olho só nessa região. Muitos pacientes eu já peguei com tórax, né, TC de tórax, e cujo qual a documentação, o tórax estava lindo, maravilhoso, e de repente tinha uma lesão de tireoide, que é bem visível na tomografia de tórax também, aparece direitinho. Então, eu não posso me privar somente na região que foi solicitada. E as janelas já pré-determinadas ou no janelamento manual vai servir para a gente procurar outras lesões no paciente, tá? Aqui é só uma demonstração mostrando a mesma imagem com janelas diferentes, né? Então, eu tenho aí mediastino, parênquima, crânio, a parte cerebral, né? E a parte óssea, lembrando que é o mesmo corte, apenas com janelas diferentes, cujo qual cada uma evidencia um tecido diferente, uma estrutura anatômica diferente e até mesmo patológica, que é o que nós estamos abordando aqui hoje. Tá? Vou trazer esse caso aqui para vocês. O paciente fez tomografia de tórax e abdômen total. O histórico de CA, então o paciente já teve um caso de CA, fez tratamento, né, fez químio, fez rádio e está fazendo controle pós-tratamento, né? Então, de 6 em 6 meses ou anualmente, ele sempre vai repetir esse exame. Eu vou rodar aqui rapidamente para vocês, claro que eu não vou rodar o exame inteiro, mas só para vocês verem a importância do janelamento, embora não me lembro, parte abdominal, torácica, tudo ok, mas olha o que a gente encontra no paciente quando a gente faz o janelamento da imagem. Tá? Então, o exame, ele era de tórax e abdômen. Né? Mas olhando, os rins normais, se a gente olhar por aqui rapidamente, dá para ver que não há alterações nas partes dos órgãos, e quando eu janelo, eu tenho essa surpresa. Tá? Eu usando um tons de cinza mais escuro, mais propício para a janela óssea, eu consigo ver várias metástases na coluna do paciente, tanto na torácica quanto na lombar. Isso é importantíssimo, lembrando que o paciente ele teve um histórico de CA, ele está fazendo um controle. Então, eu não devo focar só na parte de parênquima, mediastino, na janela abdominal, eu tenho que olhar as outras estruturas também. Então, quando eu mudo a janela, eu tenho esses sinais em várias vértebras de metástase. Então, imagina se eu documento o exame só dessa maneira, né? Geralmente o sagital, muitas vezes, o pessoal não documenta, a documentação ela é feita no axial e, quando alguns casos específicos, uma janela coronal, um filme coronal e uma outra imagem sagital. Geralmente essa imagem não entraria na nossa documentação, uma vez que não houve alterações, repito, de órgãos dessa região. Mas comparando essa imagem e mudando a janela, como eu disse para vocês, olha o tanto de alterações que o paciente tem, metástase óssea espalhado para várias estruturas, tem na região pélvica também, embora a imagem agora não mostre, tá? Então a parte do ilho, tudo aquela parte coxo-femoral também, tá? Então, metástase óssea espalhado pela coluna. Imagina se eu não faço esse janelamento e eu mando esse paciente embora, o laudo iria normal, tá? O laudo do paciente iria sair como normal. Por quê? Porque eu não manipulei a imagem, porque eu não mostrei outras coisas que eu posso. Está na minha mão o exame, eu posso fazer o que eu quiser com a manipulação de imagem ali. É só um exemplo para vocês entenderem, tá, pessoal? Da importância que nós temos em relação a essa documentação. Então, uma coisa muito importante, quando eu olho esta imagem, né, eu mudei a janela e foi possível visualizar. A princípio, na janela
está até um pouco mais clara que o habitual, mas eu não consigo ver alterações. Quando eu falei da escala para vocês, pessoal, tá? Que ela é uma mão na roda para a gente, ela tem o braço direito na documentação, lembrando que ela vai de -1000 a +1000. Então eu tenho 2000 tons de cinza para manipular e trabalhar na tomografia. 2000 tons. Mas o olho humano ele é falho, tá? O olho humano ele enxerga aí entre 17 a 25 tons de cinza diferente, tá? Nós conseguimos diferenciar até 25 tons de cinza. Algumas pessoas diferenciam até um pouquinho mais. Mesmo assim, comparado com 2000 tons de cinza, somos falhos, tá? Então, quando eu olho uma imagem dessa, por exemplo, agora vocês vão entender melhor sobre a medição, né? A princípio, batendo o olho assim rápido, se eu perguntar para você quais cores vocês estão vendo, vocês vão falar branco e preto, né? Que essa bola é branco e preto. Embora logo depois, se eu olhar, tenha aqui um pouquinho de cinza por causa da sombra, tá? Então, o nosso olho enxerga dessa maneira. Eu vou mostrar para vocês como que o computador enxerga, tá? Isso é representativo. Vocês fazem de conta que isso aí é uma imagem do tórax, do abdômen, do crânio, da onde vocês quiserem. Imagina que isso aí é um corte anatômico, tá? E o nosso olho enxerga dessa maneira. Mas o computador, ele vai enxergar desta maneira aqui. Lembra da matriz que eu falei para vocês? Lembra dos pixels, tá? Cada quadradinho desse, né? Cada quadradinho vai ser atribuído um tom de cinza da escala Russell, entendeu? Então a escala vai se aplicar em relação ao tecido que eu estiver estudando. Se eu observar aqui, eu consigo ver que aqui está mais escuro que aqui, tá? Que aqui está mais claro que aqui. Mas quando eu olho na imagem aqui ao lado, eu não consigo ver essa diferença. Lembra que eu falei para vocês que o nosso olho ele é falho. Então, se eu coloco um ROI aqui e outro aqui, esse vai dar vai dar negativo e esse vai dar um pouco mais positivo que esse. Embora ambos vão dar negativo, porque eu estou num tom de cinza escuro. E assim é para todas as partes do corpo. Dependendo de onde eu coloco o meu ROI, de onde eu faço a marcação, pode não dar a densidade real daquela lesão. E aí que vem a experiência e o conhecimento que eu falei para vocês. Quem já fez treinamento comigo já pegou situações assim, porque no treinamento a gente deixa a pessoa fazer, a gente não põe a mão, é a pessoa que vai fazendo, a gente só vai orientando, né? Tudo é na prática mesmo, né? Não tem nada de teoria, você no aparelho por uma semana. Então, quando eu pego lá o pessoal, alguns aqui talvez já tenham feito, né? Quando eu peço para colocar então um ROI nessa região dessa lesão, eu falo, não, leva um pouco mais para o centro ou um pouco mais para baixo, porque não está dando o número que a gente precisa. E aí de repente bate o número, ó, é isso aí, pode deixar isso daí, que é isso que a gente precisa. Como que a gente sabe? Porque a gente já sabe a densidade da maioria das patologias, como eu falei para vocês. Tá? Então fica fácil um pouco a documentação em relação a isso. Então, uma vez que eu sei disso e uma vez que eu sei que o mesmo tom de cinza pode ter variáveis, agora eu começo a entender um pouquinho melhor a importância e vamos falar então sobre essa importância na precisão do diagnóstico. Precisão que eu digo você vai definir o tratamento ou o diagnóstico do paciente através dessas medidas baseadas na escala Russell. Vou dar alguns exemplos básicos para vocês, só para vocês entenderem. Então lembrem, né, que eu já falei sobre isso, lembrem que nós temos 3 tons de cinzas principais aí, mas uma amplitude entre elas, tá? Mas o laudo geralmente vem como imagem nodular hipodenso localizado no terço de alguma coisa assim, ou imagem, sei lá o que, hiperdensa, ou imagem isodensa medindo tanto por tanto por tanto. É isso mais ou menos que o médico vai colocar no laudo em relação à documentação que nós vamos realizar. Quando eu pego uma imagem como essa, tá, uma TC de abdômen, né, cujo qual eu tenho um cálculo renal aqui no rim direito, né, e aí vem a parte que eu já estou falando para vocês mais na prática, né, onde eu trabalho em alguns lugares aqui da região, né, semana passada abriu uma vaga em São Carlos e estava procurando, o médico estava procurando alguém que sabia fazer a documentação, tá, não só soubesse fazer tomografia, tinha que fazer a documentação, essas medidas, tá, tinha que saber medidas, ok? Então, o que nós fazemos no dia a dia aqui no trabalho, na MD, onde eu trabalho? Essas aferições, essas medidas. Tá? Então, a gente mede largura, comprimento e profundidade da lesão, nesse caso é um cálculo, e a densidade. Tá?
Embora aqui só estou mostrando uma medida, isso aqui é para aula, né? A gente faz as duas medidas, longitudinal, transversal e a profundidade também. E o mais importante da nossa aula é isso daqui, 162. Por que que eu tenho que medir as patologias, pessoal? Por quê? Porque o médico que solicitou depende desse número aqui para determinar o tratamento do paciente, ok? Esse cálculo é pequeno, coisa simples, tá? Mesmo assim, a gente acaba medindo para ver a durabilidade, o quanto duro esse cálculo é. Porque quando a gente pega um caso desse daqui, tá? E aqui a coisa é um pouquinho mais diferente. Opa, foi mal. Deixa eu voltar aqui. Ok. Esse cálculo já é grande, né? Então, deixa eu explicar para vocês como que funciona e depois eu vou dar as referências bibliográficas para vocês também, ok? Então, vamos lá. Quando eu tenho um cálculo desse tamanho aqui, o médico, lógico, vai pedir a tomografia para planejar o método que ele vai, então, tratar o paciente. Então, eu tenho aqui, ó, quase 2 centímetros na longitudinal e 1 centímetro e 2 milímetros aí na transversal, tá? E o HU, a densidade, o ROI desse cálculo é de 1404, pessoal. Isso é mais duro que osso, tá? Para quem não está habituado com tomografia, 1404 é mais duro que osso, ok? Então, por que que o médico precisa dessas informações? Quando o cálculo tiver mais de 1 centímetro, tá? Independente da longitudinal, transversal ou na profundidade, tá? Quando ele for maior que 1 centímetro e medir mais do que 1000 HU, tá? Ele vai ter que abrir esse paciente, ele vai ter que operar esse paciente, ele vai tirar o cálculo. Por quê? Porque a densidade diz para o urologista que tipo de tratamento ele vai dar para esse paciente. Vai ser litotripsia, vai quebrar a laser, vai fazer algum outro tipo de procedimento. Então, como que ele sabe, né? Se o vizinho foi lá, quebrou cálculo com o urologista, quebrou no próprio consultório, rapidinho, foi embora, quebrou a laser, beleza. Aí você vai lá, porque você foi muito bem indicado pelo atendimento, pela precisão, e o cara fala, eu também estou com cálculo renal. Ah, mas você vai operar, né? Vai internar no hospital, e o teu caso é cirúrgico, nós vamos ter que abrir. Como que ele sabe isso? Por causa desse número aqui, tá? Por causa do HU. O HU é que determina o procedimento, como será tratado, tá? Isso para todas as áreas da medicina. Tá? Depois eu vou dar outros 2 exemplos aqui para vocês. Então, a importância da medida aqui, tá? A importância da escala Russell em relação à medida desse cálculo é determinar que esse paciente vai para a cirurgia, tá? Vai para o hospital mesmo, vai abrir, vai tirar, porque não vai conseguir quebrar esse cálculo. Após uma certa altura aqui de HU, né, acima de 1000, fica difícil ele conseguir quebrar. Quanto mais alto, mais duro e mais resistente. Então, ele tem que mudar o procedimento, senão não vai adiantar nada, tá? Senão ele não vai conseguir tirar esse cálculo de outra maneira. Então, daí a importância dessa documentação com essa medida para o médico. Outra coisa importante, já que eu falei para vocês que o nosso olho é falho, né, é comprovar algumas patologias, sejam elas pequenas, sejam elas maiores. Quando eu olho aqui essa imagem do abdômen, focalizando só o rim esquerdo, sem contraste, tá? Fases sem contraste venoso, né? Porque eu tenho contraste oral aqui que o paciente ingeriu. Então, se eu perguntar para vocês, né? Aonde que tem um probleminha nesse rim? Aonde que está um probleminha aqui? Aonde que tem um cisto? Né? Aonde está o cisto? Alguns podem, quem já está acostumado, pode até falar, aqui, professor, tem uma região aqui um pouco mais, embora a imagem ampliada perca um pouco a resolução, tem uma imagem aqui suspeita. Parabéns, é isso mesmo. Quando eu coloco uma densidade ali, o ROI, ele vai me dar menos 0,2. Menos 0,2 é gordura, isso não faz parte do tecido renal. Tá? Então, eu estou comprovando, mesmo sem o contraste, que tem um cistozinho ali. Ok? Então, o ROI vai me servir para isso. Tá? Se a gente colocar aqui, por exemplo, na próxima imagem, então vamos medir várias partes do rim, né? Se eu pegar a escala Roscoe e olhar dentro das escalas medidas do rim, aqui está batendo 26,2, 27, 26,7 está dentro da densidade renal. Menos 0,2 não está. Então eu sei que aqui tem um probleminha, tem uma lesão. Então a escala vai me ajudar em relação a isso também. E já vai definir que tipo de lesão é essa, se é líquido, se é gordura, tá? Se é um nódulo, aí já a densidade já vai ser diferente. Tá? Então, a densidade vai falar o tipo de patologia que o paciente tem, e como vocês viram no caso anterior,
o tipo de tratamento, ok? Então vamos voltar na imagem. Eu voltei, tá? Vocês já falaram para mim, agora nós já descobrimos que aqui tem um cisto. Ok, maravilha. Aí eu pergunto, aonde está o outro cisto? Aonde está o outro? Porque tem outro aí e ele está camuflado, tá? De novo, quem está quem está com o olho mais familiarizado, como eu disse, pode até suspeitar já e indicar, tá? Mas eu tenho uma outra lesãozinha aqui, eu tenho um outro cisto aqui. Vou pôr o ROI para vocês verem, ó. Quando eu coloco o ROI, deixa ele pintar aqui de uma outra maneira para vocês verem. Então aqui 11. 11 não é densidade renal. Se a gente olhar a densidade renal, começa acima de 23 HU. Né? Então 11 não pode ser rim, tem alguma outra coisa aqui. Tá? Então estou comprovando, mesmo que aqui já não esteja tão nítido como no anterior, que eu tenho um outro probleminha ali. Claro que se o exame foi feito contrastado, então vamos comparar aqui, ó, medindo aqui 23, medida de rim. 25,8 é densidade de rim. Aqui 1, aquela hora estava menos 0,2, não tem alteração. 11, tá? Então não é densidade renal, não é densidade renal. Quando eu pego a fase contrastada, fica nítido. Eu consigo visualizar perfeitamente essa lesãozinha aqui nessa região, tá? Então é assim que nós usamos a escala. Quando nós fazemos um exame contrastado, a escala ela é feita para você medir a lesão antes do contraste e pós o contraste, para ver se houve alteração ou não. Tá? Eu vou mostrar uma imagem já já que vai explicar melhor essas alterações. Aqui, pessoal, algumas referências bibliográficas. Eu trouxe aqui um livro de um urologista. A gente atende muito urologia aqui, tá? Tem muitos especialistas em urologia na cidade. É o que a gente mais pega. Eu vou depois compartilhar isso com vocês, tá? Mas eu tenho aqui um pedaço do trecho do livro falando da importância, né? Então, um cisto simples, tá? Ele apresenta aí interface na tomografia que varia de 0HU até 20HU, tá? Isso seria um cisto simples. Cistos maiores costumam ter densidade de 0 a menos 10, tá? E assim por diante, né? Não vamos aprofundar muito aqui, mas vai falar que se é Bosniak 1, se é Bosniak 2, o tipo e classificação do cisto, tá? Massas renais, fala densidade aí, massas renais. Então, cistos hiperdensos, né? De conteúdo hemorrágico ou proteico de alta densidade, geralmente vai medir mais do que 20HU, tá? Então, vai de 20 positivo até mais ou menos 35, mais ou menos. Nós podemos considerar massas renais em relação a isso, tá? Outra parte do livro aqui fala sobre nódulos, tá? Então, os nódulos aí únicos ou múltiplos menores que 3 centímetros de diâmetros, né? Com abaixo de 10HU. Então, é através da densidade que o médico vai saber se é massa, se é cisto, se é nódulo, se é um cálculo, se é alguma outra coisa, né? E assim por diante, é assim que nós fazemos a documentação e por isso da importância. Como eu disse para vocês, pessoal, as medidas são feitas pré-contraste e pós-contraste. Aqui é uma representação da fase portal do abdômen, tá? Eu tenho um caso aqui de um tumor, é um câncer, é maligno, infelizmente, tá? E eu só estou mostrando para vocês que na fase pré-contraste deu 21, medindo nessa mesma região. Na fase contrastada, na fase portal, foi para 70HU, tá? Todos eles sofreram alterações, se vocês observarem, tá? Só que aqui foi a mais significativa. Até isso interfere no diagnóstico do médico, tá? Até uma certa proporção, né? Passou de 30HU, né? Quando você mediu lá 21, e aí depois você mediu pós, passou de 30, nós já estamos com 70 ali, isso não é bom, tá? Essas lesões não são boas. Geralmente, quando ultrapassa 30HU, nós temos caracterização aí de alguma coisa maligna, né? Só vai ter que definir o que é exatamente. Claro que nós não podemos bater o martelo, mas já é um indício, né? Já é algo negativo. Então, eu até brinco com meus alunos, né? Vamos fazer uma tomografia? Ah, deu alteração. Deu alteração. Tomara que essa alteração dê um HU negativo, né? Porque quanto maior for o HU, pior é a situação, mais grave é a situação, mais chance de um câncer ou de alguma outra patologia grave, é assim que acontece. Então, sempre medir, no caso do abdômen, fase pré-contraste, medir também na arterial, medir na portal, medir na equilíbrio, para que o médico tenha uma referência de alteração entre uma e outra. Isso é muito importante, pessoal, na documentação, tá?
Vou dar um exemplo aqui muito comum, muitos me perguntam isso, né? Já andei falando sobre isso em outras palestras, JPR inclusive, tá? Seios da face. Mas mede densidade em seios da face? Claro que sim. Pegue um livro lá, né, dessa parte aí de otorrino e vai estudar um pouco sobre as patologias e as densidades no livro de otorrino que você vai entender a importância disso, do mesmo jeito que eu mostrei o livro de urologista para vocês, tá? Então, pessoal, quando eu pego uma sinusite aí, você fez lá uma TC de seios da face, deu secreção, né, viu aquele acúmulo, medimos sim as densidades. Por quê? Vamos entender isso daqui então, para que não fique dúvidas. O tratamento do otorrino, tá? Então você está com sinusite no caso crônico como esse paciente. Aí você fez a tomografia, deu sinusite. Tá, o médico já sabe que o paciente tinha sinusite. Então eu não precisava de uma tomografia só para mostrar o congestionamento dessa região. Tá? A tomografia, você vai pôr a densidade para auxiliar agora no tratamento do paciente. Então, por exemplo, aqui eu tenho secreções cujo qual o HU deu 30 de HU. Isso aqui é mole, é uma secreção mole, é aquela que você vai no banheiro, soa o nariz e isso sai. Isso sai ao soar o nariz. Não precisa tomar medicamento para isso. A de 20 também, tá? Mas a partir do momento que eu faço uma medida numa região que deu 89 de HU, isso aqui não vai sair nunca soando o nariz. Vai ficar lá. E se o paciente não tomar um medicamento à altura, não vai resolver, tá? E aqui 107, então, aí que não vai sair mesmo, ok? Então, o que vocês têm que entender? De acordo com a densidade, o otorrino vai medicar o paciente com a quantidade de miligrama correto para resolver aquele problema do paciente. Tá? Então, lá, 30 sai só de soar o nariz, como eu falei, com a higienização mais simples. 89 não. Então, eu vou dar um exemplo. Tá? Ele vai receitar para o paciente um anti-inflamatório lá, para o paciente, alguma coisa assim, por exemplo, de 250 miligramas. Por quê? Porque ele viu que nessa densidade, 250 miligramas é o suficiente para limpar aquela região e eliminar isso. Tá? Ah, mas deu 107 ou mais. Então, 250 miligramas daquele medicamento não vai resolver. Ele vai receitar um comprimido mais forte, 500 miligramas, por exemplo. E assim ele vai conseguir tratar o paciente. E assim ele vai conseguir ter algo satisfatório. Agora, o cara vai lá fazer tomografia, né? Não coloca, o médico que lauda não coloca a densidade, quem documentou também não coloca, como eu disse, sinusite ele já sabia que ele tinha, tá? Então é só questão de conversar com os médicos especialistas, pessoal. Eu sempre conversei muito e sempre aprendi muito com isso. Tá? Converse com os especialistas, não só com os radiologistas. Aprenda com todo mundo, tá? Doutor, o que é importante na sua área, na tomografia? O que o senhor precisa ver na tomografia nesse exame? Ele vai te ensinar essas coisas, tá? É assim, geral. Né? Muitos casos desses que não são tratados porque não são colocados as medidas, tomam um medicamento abaixo do suficiente para eliminar essa secreção, não melhora e o paciente acaba tendo otite ainda, porque isso vai ter comunicação com o canal do meato acústico interno aí do ouvido e causando até perda de audição e outras coisas, como já vi várias vezes acontecer. Tá? Então, sim, colocar medidas de densidade aqui também. Tá? Ah, então eu vou medir tudo agora de patologia? Não, pessoal, a gente tem que ter um conhecimento. Não seja bobo, tá? Seja inteligente, não seja bobo. Por que eu estou falando isso? Ah, então eu vou fazer crânio, toda vez que eu fazer crânio agora eu vou medir as calcificações no plexo coroide. Não, pessoal. Algumas coisas são naturais, que vão acontecer com todo mundo no corpo. Tá? Você não vai medir osteófito na coluna. Você não vai medir. Tá? É um problema postural que a gente sabe que vai acontecer. Tá? Então tem que saber o que está fazendo. Não pode fazer qualquer coisa também achando que está abafando e na verdade não é bem assim. Conhecimento é o mais importante de tudo aqui nesse momento. Tá? E para finalizar, eu trago esse último caso aqui para vocês. Tá? A gente pega muito implante dentário aqui também. Tá? A gente pega muito implante, muito bucomaxilo, muita reconstrução facial, que vem tudo aqui para a gente. E toda a documentação para implante, né, cujo qual eu faço, além da gente fazer, lógico, todo o planejamento dos cortes necessários, com medições de qual prótesezinha que vai usar lá, de quantos milímetros ou de quantos centímetros, tem que pôr a densidade. Não posso esquecer. Por quê? Mas, Elvio, por densidade na maxila e na mandíbula, sim, e eu vou provar para vocês o que aconteceu quando não puseram. Né? Veio um serviço de um outro serviço aí,
né, da região e vou mostrar para vocês. Então, eu tenho uma região aqui, tá, na maxila, onde vai ser implantado, onde o médico, então, pediu a tomografia com a intenção de colocar uma prótese, um parafuso para segurar, né, um ou mais dentes ali naquela região. Hoje tem vários procedimentos para isso, tá? Pessoal, eu sei que tem osso aqui, tá? Ninguém precisa me falar que tem osso aqui. Então, oh, beleza, olha o tamanho do osso, olha a espessura do osso, super fácil e simples para o médico, para o dentista, para o bucomaxilo colocar uma prótesezinha aí, tá? Um parafuso aí. Pessoal, eu tenho que medir a densidade óssea, tá? Por exemplo, eu tenho na mesma estrutura, aqui medindo, deixa eu ver se vai aparecer aqui, ok. Então eu tenho aqui 161 HU, pô, é duro, ótimo, aguenta aí tranquilo o parafuso que ele vai colocar, o pino que ele vai colocar no paciente. Mas aqui do lado eu tenho menos 79,6 e aqui eu tenho menos 54,9. Então, a parte densa é só mais essa parte mais alta aqui e um pedacinho aqui onde estou passando o mouse. Essa parte de cá não suporta o pino, não suporta o parafuso que será colocado. Então, ele não vai colocar. Por quê? Vocês vão ver o que vai acontecer na próxima imagem que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, nós temos várias patologias, né, inclusive óssea. Tem paciente que tem osteoporose, osteopenia e várias outras patologias ósseas que não me vêm ao caso de abordar agora, que causa aí um caso de um osso esponjoso, aonde era para ser um osso mais compacto. Então, o dentista, o cirurgião dentista, o bucomaxilo, que vai planejar o paciente, o implante no paciente, não tem essas medidas, ele está dando um tiro no escuro, tá? Ele está dando um tiro no escuro. Nós atendemos aqui os pacientes do Dr. Douglas Mansur. Se alguém quiser colocar no Google e ver quem é Dr. Douglas Mansur, vocês vão ver quem é o cara. Tá? Já recebeu o prêmio fora do país, não sei o que, na França, Inglaterra, Estados Unidos. Tem um departamento em Oxford que ele trabalha com desenvolvimento de implantes, tá? E ele manda os pacientes aqui para onde eu trabalho. Então tem uma parceria muito legal com ele, aprendi muito com ele e digo, tá? Foi ele que me ensinou muitas dessas coisas, porque aqui ele não vai ter erro quando ele tem a medida da densidade. Então tem que estar denso, senão o pino, a placa vai cair. E se for o caso, ele viu que não tem nenhuma estrutura do paciente suficiente para segurar um pino ou uma placa. Ele vai fazer um enxerto ósseo no paciente, nessa região, tá? Dali a alguns meses, repete a tomografia, a gente pega direto casos aqui de pessoas que não têm assoalho ósseo nessa região, e aí faz enxerto ósseo. Repete a tomografia, a gente põe a densidade onde foi colocado o enxerto ósseo e prova que ali está, então, acima de tanto suficiente para ele colocar um pino, uma placa, uma haste naquela região. Tá? Então, sim, eu não posso colocar um parafuso aqui, nem aqui. Aqui eu poderia, só que para chegar até ali eu tenho toda essa região que está porosa, que não segura suficiente o caso. Tá? E aí nós temos esse caso aqui que nós pegamos, que foi também encaminhado pelo Dr. Douglas Mansur, e um paciente que fez um procedimento com outro dentista, fez tomografia em outro serviço, tá? Só que não mediram a densidade. Aí o médico foi lá, o dentista foi lá, colocou a prótese, dali um tempo saiu na mão do paciente, tá? Saiu o dente implantado com parafuso e tudo. Por quê? Olha o buraco que ficou nessa região aqui. Aqui eu tinha uma estrutura óssea semelhante àquele que vocês estavam vendo, tá? Essa região da maxila, ela era puro osso, tipo aqui. Só que, como eu disse, esse osso aqui não é bom o suficiente para aguentar um implante. Ele é poroso, ele não é compacto. Então foi feito isso, não foi colocado medidas de densidade na região onde seria colocado o parafuso e isso caiu, tá? Isso caiu, soltou, por quê? Não segurou, o osso não era duro o suficiente para aguentar. Ele pegou o caso, precisou fazer enxerto ósseo para fazer outro implante no paciente, tá? Então isso aqui é uma falha, né? A prótese caiu porque o osso não estava compacto, não estava duro o suficiente. E aqui a prova para vocês, ó, isso daqui que vocês estão vendo aqui, tá? É o parafuso do paciente que deslocou, tá? É o implante, o que foi parafusado no osso, deslocou e caiu então nessa região, né? Ficou aí, precisou fazer um outro procedimento para retirar isso também, tá? Então aqui mostrando para vocês aonde foi parar a prótese, onde foi parar o que foi colocado no paciente, uma vez que o osso não estava duro o suficiente para resistir. E repito, pessoal, tá? Como eu sei que está duro ou não? Colocando densidade, tá? Olha aqui o parafusinho aqui também.
tá? Então eu tenho a hastezinha aqui e um pedacinho do parafuso aparecendo ali para vocês entenderem, tá? Então, é isso, tá, que eu queria passar para vocês. Claro que eu tenho muitos casos, né? Todos esses casos são aqui da onde eu trabalho, são imagens próprias minhas mesmo, né? Que eu utilizo aí nas palestras e aulas, mas é apenas de maneira rápida, provando para vocês a importância de eu usar essas densidades de maneira correta, desde que eu saiba fazer, desde que eu saiba aí anatomia, patologia, senão, como eu disse, eu faço coisa errada, né? Então, eu sabendo utilizar, sabendo medir, sabendo como é feito, você só vai agregar, então, no diagnóstico do paciente, você só vai melhorar o tratamento, o diagnóstico e, claro, né, vai favorecer o médico em relação a isso. O médico radiologista e o médico especialista da área que solicitou o exame também. Né, e vai fazer o teu nome. Né? Quanto mais você souber, quanto melhor você trabalhar, quanto mais informações você puder para ajudar, não estamos aqui para tomar o lugar de ninguém, tá? Não estamos aqui para tomar o lugar de médico, de nada, estamos aqui para auxiliar, tá? Se ele quer pagar você, para você fazer essa documentação para ele, desde que você saiba, parabéns. Conhecimento é seu, você que correu atrás para saber disso, né? Então devemos usar isso a favor nosso, do paciente, do serviço onde você trabalha e de tudo mais, ok? Espero ter ajudado, espero ter colaborado um pouquinho aí e passar para vocês a importância disso. Eu sei que não é todo lugar que utiliza esse método, de nós mesmos documentar, geralmente é um médico radiologista, mas fica a dica aí para quem quiser se aprofundar, como eu disse, tá? Está procurando, o pessoal está procurando, os jovens mais jovens, esses médicos mais jovens, desculpa, né, que estão se formando com uma cabeça diferente, estão cada vez mais querendo que você faça isso para ele, né? Você fica lá na documentação, você vai às vezes numa angiotomografia, que você tem que fazer planejamento de colocação de stents e tudo mais, você vai perder 1h30, às vezes, tá? Dependendo do paciente, ele não vai querer perder tempo para isso. Ele vai pagar você para fazer isso, porque nessa 1h30 ele fez não sei quantos ultrassons e está ganhando do mesmo jeito. Então é assim, a procura hoje está desse jeito. Quem saiba fazer essa documentação, tá? Eu vou deixar aqui o livro, a capa do livro que eu falei para vocês, Urologia Fundamental, tá? Foi aí que eu tirei algumas referências. Aí é um livro muito grosso, tá, pessoal? Alguns urologistas chamam de a Bíblia da Urologia, e aí tá as medidas de densidade de todos os tipos de patologia que pode ser diagnosticada na região abdominal, tá? Então aí, lógico, principalmente na urologia, né? Mas vai pegar fígado também, tem tudo isso que aparece numa TC de abdômen, você consegue achar qual a densidade, acima de quanto, o que que é, abaixo de quanto, o que que é. Então é um livro que eu usei apenas para mostrar para vocês, que foi cedido para mim por um dos urologistas aqui da cidade. E outro livro muito bom que eu indico a vocês é o Atlas de Medidas Radiológicas, tá? Usada pelos radiologistas na hora de digitar o laudo, de fazer o laudo, né? Então nesse Atlas você encontra as mensurações, as medidas, tá? Como fazer a medida de maneira correta. São livros médicos, pessoal, são livros médicos. Mas para entender um pouquinho disso, a gente tem que sair da nossa casinha, não adianta. Se você quiser ter esse conhecimento e fazer isso, não adianta, você tem que correr atrás de literaturas maiores aí em relação a isso, não desmerecendo a nossa, que realmente não existe nenhum livro na nossa área voltado para essa parte de documentação, né? Nós temos livros ótimos, autores ótimos na radiologia, né? Mas não voltada para documentação e precisão, né? Falar que essa medida é essa patologia, que essa medida define tal cirurgia ou tal tratamento. Então, são livros médicos que às vezes nós temos que correr atrás para aumentar um pouquinho o conhecimento em relação a isso, tá? Eu quero agradecer. Sei que foi um pouquinho rápido, talvez peço desculpas, o tempo é limitado, né? Então, eu tentei enxugar um pouco e mesmo assim passar um pouco mais de conteúdo aí para vocês. Se alguém tiver dúvida, pode mandar por e-mail, pode mandar às vezes pelo WhatsApp, entrar em contato. Se alguém quiser informações sobre o treinamento de tomografia que eu ministro na prática, né? A pessoa fica uma semana aqui aprendendo ela mesma, colocando a mão em tudo, né? Inclusive fazendo essas documentações que vocês viram agora, eu estou à disposição. Então agradeço a atenção de todos, agradeço o convite. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Uma honra poder estar prestigiando e ajudando aí. E pode contar comigo com o que quiser, tá? E qualquer coisa vocês podem entrar em contato, eu disponibilizo essa aula depois para vocês, tá bom? Sucesso para todos, muito obrigado e até mais, a gente se encontra por aí.